Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas vamos ao texto de L.M. Grant, Babel, a cidade e a torre. Até este momento, Gênesis 11, havia apenas um idioma. No mundo de hoje, os homens desejam ter essa vantagem, mas Deus é mais sábio que os homens. Os homens desejam isto pela mesma razão que levou Deus a impor várias línguas sobre eles. Eles estão infectados pelo orgulho de desejarem se unir independentemente de Deus, de modo a ter uma grande civilização. Eles viajaram do Oriente, literalmente, do nascer do sol. Isto é surpreendentemente típico do homem, virar as costas para a promessa da vinda de Cristo, que é o sol da justiça, o qual cura trará nas suas asas, como fala Malaquias 4:2. Tendo se esquecido da promessa de Deus, eles querem construir uma civilização sólida e unida para si mesmos. Eles deixaram as montanhas e desceram para a circunstância mais fácil da planície, onde não são exigidos o mesmo exercício e resistência. Em vez de confiar em Deus, eles são movidos pelo que parece ser a sua vantagem temporal. Eles percebem que há força na unidade, mas não buscam unidade como em sujeição a Deus. Na planície, é claro, não encontraram nenhuma pedra para construir, então fizeram tijolos do barro disponível. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Gênesis 11:3. O Senhor chama atenção para o fato dessas substituições, porque Ele, o Senhor, constrói com pedras vivas, 2 Pedro 2:5. Isso é um tipo dos crentes que são obra de Deus, não das mãos dos homens. E Ele, o Senhor, usa a argamassa do Espírito Santo de Deus para uni-los. É claro que o tijolo não dura como a pedra, pois o tijolo é feito pelo homem. Assentar tijolos é muito mais simples do que a alvenaria de pedra, porque os tijolos são todos fabricados no mesmo molde. As pessoas que são meramente convertidas ao homem são moldadas pelo ensino particular daqueles homens. Façamos tijolos e queimemo-los bem. Significa que são diligentemente treinados ao longo daquela única linha e facilmente encaixados porque as suas visões são idênticas. Mas Deus constrói com pedra. Um canteiro, ou cantel, que é o profissional que constrói com pedras, deve ter muito mais habilidade do que aquele que assenta uma camada de tijolos, pois ele deve pegar pedras de várias formas e tamanhos e encaixá-las. Deus converte almas de origens, culturas e convicções totalmente diferentes, e assim trabalha nas suas almas para produzir uma unidade espiritual vital entre elas, que é muito mais forte do que qualquer unidade planejada pelo homem, porque esses que Deus constrói são ligados pelo Espírito vivo de Deus. Isso é unidade na diversidade, porque cada um conserva o seu caráter, a sua utilidade distintivas. Seus pontos de vista não são idênticos, mas o poder vivo do Espírito de Deus supera tais diferenças, unindo-os em um vínculo de unidade espiritual genuína. A Babel desse capítulo é típica da Babilônia do Novo Testamento, em Apocalipse 17, de 1 a 18, e Apocalipse 18, de 1 a 24, que é um grande sistema religioso criado pelos homens, apesar de afirmar que é a igreja. Os homens, neste capítulo, têm grandes aspirações. Primeiro, edifiquemos nós uma cidade, no versículo 4. É o egoísmo humano que deseja uma cidade, um grande empreendimento do qual eles possam se orgulhar. Abraão tinha um caráter diferente. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e consultor é Deus. Hebreus 11:10. A fé pode esperar que Deus realize o que é de valor duradouro. A sua cidade, a cidade de Deus, será de absoluta pureza, Apocalipse 21:18, em contraste com a intriga, violência e corrupção que são características das cidades dos homens. Eles propõem então também uma torre cujo cume toque nos céus. Este é um grande centro que se destacará acima de tudo, um símbolo de seu orgulho. Mas o centro da igreja de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que foi feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. Os céus falam de domínio e autoridade, em Daniel 4:26. E o homem gostaria de tomar essa autoridade em suas próprias mãos incapazes.
Mas o Senhor Jesus é exaltado acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Efésios 1, de 20 a 21. O verdadeiro objetivo desses construtores de Babel, esses construtores ambiciosos, é expresso claramente nas suas palavras: façamos-nos um nome. Façamos um nome para nós mesmos. Eles querem um grande nome para si mesmos, mas o único a quem Deus dá um grande nome é o Senhor Jesus Cristo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2, de 9 a 10. Quão maravilhoso é, portanto, o privilégio da Assembleia do Deus vivo a ser reunida em seu nome. Mateus 18, 20. Aqueles lá consideraram o seu edifício como meio de impedi-los de serem espalhados pela terra. Mas eles acabaram com seus próprios fins, pois por causa disso, Deus os espalhou. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, no versículo 5. É claro que Deus podia ver isso sem descer, mas a sua vinda para baixo mostra a realidade do interesse que ele toma nos assuntos dos homens, insinuando que ele chega perto o suficiente para saber tudo o que está envolvido naquilo que os homens fazem. Ele vê que eles estão se aproveitando do fato de estarem unidos para executar seus esquemas ambiciosos em independência de Deus. Tendo começado a realizar tais coisas, nada os deteria de quaisquer projetos que pudessem conceber em suas mentes. Assim como nada restringiria os construtores da Torre de Babel, hoje nada poderia deter os líderes ambiciosos do mundo. As nações querem compartilhar sua tecnologia para que possam realizar mais que as gerações passadas em seus avanços na ciência, em todos os outros elementos da cultura humana. Eles trabalham duro para superar todas as dificuldades, as barreiras linguísticas e do preconceito nacional, mas Deus continua a trabalhar com essas mesmas coisas para frustrá-las. Fala-se constantemente de um governo mundial, mas a grande tribulação provará que isso é mera loucura. As nações não cooperarão entre si para tornar isso possível. Somente quando o Senhor Jesus assumir o seu trono, isso acontecerá, quando todos se submeterão a ele. O meio pelo qual Deus suspendeu esse grande empreendimento foi simples para Deus, mas seria um grande choque para eles quando viram as suas línguas confusas, no versículo 7, uns se vendo de repente incapazes de entender outros e provavelmente pensando que os outros tinham perdido de repente a razão, ficado loucos. O mundo especula e argumenta sobre a origem das línguas, mas Deus resolveu a questão de maneira muito simples. Todas elas são resultado da grande sabedoria de Deus. Os de uma mesma língua seriam naturalmente reunidos e separados daqueles que falavam línguas diferentes. A sociedade foi deixada inacabada e todos foram espalhados em todas as direções, no versículo 8. O nome Babel foi dado à cidade mais tarde, e o seu nome significa confusão, por causa da confusão das línguas. O Império Babilônico surgiu bem depois, muito tempo depois disso, e muitas nações, inclusive Judá, tiveram que se curvar à autoridade do Império Babilônico, tipicamente se curvando para a vergonha da sua própria confusão por causa da desobediência a Deus. No Novo Testamento nós encontramos Babilônia, com sede em Roma, causando confusão nas fileiras da cristandade, e acabará sendo julgada na época da grande tribulação, como é mostrado em Apocalipse 17, de 1 a 18, e Apocalipse 18, de 1 a 24. Então, até aí, o texto que eu li, do que significa realmente Babel, a cidade e a torre, esse texto escrito por L.M. Grant. Visite Respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books.